Fala família, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer uma rede de ar comprimido corretamente, com todos os detalhes e todos os macetes que você precisa saber? Então vem comigo! Eu resolvi fazer a rede de ar comprimido aqui da Oficina Garage. Então eu vou ensinar você o passo a passo de como escolher melhor o que você vai precisar para a sua oficina. Desde que ela seja 1 metro a linha de ar comprimido até 26 metros, que é o tamanho que eu vou fazer aqui. Eu não vou ensinar cálculos aí para grandes oficinas, grandes indústrias, até porque essas empresas precisam aí de compressores de alta performance, precisa de tanques de reservatório, que nós apelidamos de pulmão, precisa também fazer cálculos para perda na pressão da linha e também para pequenos vazamentos. Então tudo isso tem que ser muito bem compensado e não é isso o intuito desse vídeo. O intuito do vídeo é passar conhecimento de uma forma muito simples e que você não tenha dúvida alguma. Então fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que se você não entende de ar comprimido, você vai entender de uma vez por todas. Para quem não sabe, o ar comprimido é utilizado em diversas áreas, como por exemplo, oficina mecânica, serralheria, também é muito utilizado em hospitais, utilizado em indústria farmacêutica, indústria alimentícia, cosmético e diversas outras áreas o ar comprimido está presente. Até quando você vai no dentista e senta na cadeira, ninguém gosta daquele motorzinho, é movido a ar comprimido. Então nós temos diversos tipos de ar comprimido. Nós vamos falar aqui do ar comprimido gerado através de um compressor de ar por pistão. Agora que você já sabe nos locais onde são utilizados o ar comprimido, vamos para a primeira pergunta que você deve se fazer antes de iniciar aí uma rede de ar comprimido na sua oficina. Quais equipamentos você vai utilizar nessa rede? Tudo que é movido a ar é pneumático. Então, todas as ferramentas, inclusive pistola de pintura, também é uma ferramenta pneumática. Então vamos começar pela parte de pintura. Todo mundo que tem oficina sabe que precisa ali de ar para bater ali para fazer uma limpeza e também precisa de ar para fazer pintura. Para a parte de pintura, não é necessário um compressor muito grande. Se uma pintura simples, uma pintura numa serralheria, por exemplo, uma pistola de ar direto, 30 libras faz ela funcionar muito bem, até 25 libras funciona muito bem uma pistolinha. Então, nesse caso, você pode ter um compressor pequeno, como esse Shoes, esse Air Plus que está na tela. Esse compressor eu tive por muito tempo e atende muito bem a parte de pintura, inclusive até pistola de baixa pressão, que geralmente trabalha entre 40 libras. Então você consegue trabalhar muito bem numa oficina. Se você precisa somente de ar para limpeza e para fazer algum tipo de pintura, um compressor desse porte já vai te atender. Agora, para você que precisa fazer pintura automotiva, aí não, esqueçam esse compressor, que aí você precisa de um compressor mais potente, que seria um compressor de no mínimo 10 pés para cima. Esse compressor é de 20 PCM. Então eu sempre recomendo para quem tem oficina e precisa de demanda para pintar carro, quem pinta até caminhão, máquinas agrícolas, o ideal é um compressor de 20 pés. Vai te atender muito bem, até porque nessas oficinas não se utiliza apenas uma pistola de pintura, às vezes 2 pistolas, às vezes está utilizando aqueles pulverizadores de produto, então são mais do que 2, 3 linhas ali funcionando ao mesmo tempo. Então você tem que se preocupar muito com isso, mas calma que eu vou te ensinar de uma forma bem simples. No mercado são comercializadas pistolas de baixa pressão, média pressão e alta pressão. Se você começar uma pintura automotiva, ela tem que estar ali entre 40, dependendo da pistola, entre 40 e 90 libras. Então você está utilizando ali uma pistola. Se você tiver em 90 libras, o compressor não tiver um PCM adequado, calma, fica tranquilo que eu vou te explicar o que é isso. O que vai acontecer? A pressão vai cair e numa pintura automotiva jamais a pressão pode cair ou subir. Tem que estar regulada de acordo com que o pintor regulou a pressão para que ele faça uma pintura uniforme e que saia tudo perfeito. No mínimo, você deve escolher um compressor de 5 PCM a 10 PCM, se você for trabalhar sozinho.
como eu falei agora há pouco, se for 2, 3 linhas ligadas ao mesmo tempo, aí já tem que ser um compressor aí de 20 PCM, tá ok? Só para que você possa aí ter um efeito comparativo, o meu compressor aqui que me atende é de 15 PCM, então é um compressor de 15 pés. Agora as ferramentas pneumáticas, tais como micro-retífica, retífica reta, parafusadeira pneumática, existem inúmeras ferramentas pneumáticas no mercado. A maioria das ferramentas pneumáticas você vai ver PCM nelas, mas também você vai encontrar litros por minuto. Então há uma equiparação aí também que é a mesma medida. Uns vão falar sobre PCM, outros vão falar em litros por minuto. Mas você pode estar se perguntando, Fábio, eu não sei o que é PCM. Fica tranquilo que agora eu vou te explicar de uma maneira muito simples. PCM quer dizer pés cúbicos por minuto. Isso significa a vazão do compressor. Você já deve ter utilizado algum compressor, comprado alguma ferramenta aí pneumática? Você vai lixar, por exemplo, principalmente com as lixadeiras rotorbital. De repente ela começa a cair, até quase parar. E o compressor não desliga, ele está tentando vencer, mas não vence. Por quê? A capacidade daquele compressor não condiz com a capacidade em PCM da sua ferramenta. Isso significa a vazão do compressor é inferior à ideal da ferramenta. Por exemplo, esse compressor que eu mostrei aí, o AirPlus da Shoes, ele é um compressor aí de 5,5, se não me falha a memória, 5,5 PCM. Se você pegar aí uma politriz, como uma que eu tenho aqui, de 10 PCM, o que vai acontecer? Na hora que ele estiver cheio, ele vai até empurrar, a ferramenta começa a girar. Eu já testei nele. E aí ele começa a girar, mas ela rapidamente, não é questão de 15 segundos, ela morre e não consegue mais polir um carro. Por que não? Porque o compressor ele só consegue chegar a 5,5 de vazão. A minha ferramenta precisa de 10, praticamente o dobro, então ela morre. Nesse compressorzinho pequeno, já vou te adiantar, se você quer utilizar uma ferramenta pneumática nele, a única que eu consegui utilizar no meu foi grampeador. Aqueles de tapeceira, eu tenho um aqui pneumático, consegui usar nele. Mas fora isso, é difícil você conseguir utilizar uma ferramenta pneumática sem ser um grampeador e uma pistola de pintura nesse compressor menor. Nessa unidade de medida PCM, também você vai encontrar ferramentas que falam em litros por minuto, litros de ar por minuto, tá? Vou dar aqui um exemplo para você entender. Vai ter compressor que vai estar lá 175 litros por minuto, 198 litros por minuto, e aí você fica na dúvida. E agora? Mas praticamente vai ser a mesma vazão. Para que você entenda, 1 PCM é igual a 28 litros por minuto. Se você vai comprar uma ferramenta pneumática, você está na dúvida, porque você não sabe quantos PCM é seu compressor, mas está lá no seu compressor 125 litros por minuto, e você chegou lá e a ferramenta é 5 PCM, é fácil. 5 vezes 28 vai dar 140 litros por minuto. Isso significa que seu compressor tem a vazão de 128 litros ou 125 litros. Não vai atender a sua demanda. Então, com certeza, vai iniciar bem, mas questão de minutos sua ferramenta não vai ter velocidade. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. É muito simples. Agora, não confundam com PSI. PSI já é diferente. Você também vai encontrar isso nas ferramentas. Vamos lá. PSI... A tradução é um nome até complexo que eu nem lembro mais direito aqui para falar. Mas traduzindo ali numa forma mais clara, PSI significa libra-força por polegada quadrada. É a pressão, é aquela força que se tem. Já não é a vazão, PCM é vazão, PSI é a pressão. Então, você vai ver lá muitos compressores que vai ter um PSI, ele vai estar lá em PSI, qual que é a capacidade de pressão ali do reservatório, sendo PCM a vazão de ar, PSI a força aplicada por uma polegada quadrada. Espero que você tenha entendido agora a diferença entre PCM e PSI. Com isso, é assim que você vai escolher o seu compressor. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai utilizar uma pistola de pintura, essa pistola de pintura de ar direto, se eu não me engano, é 2 PCM. Eu estou na oficina, mas eu tenho um funcionário que vai utilizar aí uma lixadeira rotorbital, que geralmente vai gastar em torno de 15 PCM. Olha para onde vai. Então 15 com 2 já são 17. Um compressor de 15 pés como o meu vai atender?
Não vai. O PCM do meu é 15. Então aqui já está dando 17. Qual é o ideal? Esse outro compressor que eu mostrei aí, de 20 pés, de 20 PCM. É muito simples, basta você olhar o que você vai utilizar. Se você é uma pessoa sozinha e vai usar uma ferramenta por vez, então pegue o PCM maior da ferramenta. Como, por exemplo, você fala assim, Fábio, mas qual que é uma ferramenta que gasta muito, por exemplo? Aquele corte a plasma que eu tenho aqui da Boxer, a Hard Cut 82, ela consome 15 PCM, significa o meu compressor já é o limite dela, então funciona muito bem aqui, mas no limite, por isso eu vou aumentar, vou ver se eu consigo comprar um compressor maior. Então, como é só eu que vou utilizar o ponto de ar, não vou ligar outra ferramenta a hora que eu estiver cortando. Mas se eu tivesse uma pessoa aqui trabalhando comigo e fosse fazer uma pintura e eu utilizar uma pistola aí de 8 PCM, por exemplo, a hora que eu estou utilizando também o meu corte a plasma, só aí já deu 23. Então eu tenho que comprar aí um compressor aí de 30 pés ou 40 pés, que é um baita de um compressor, para poder atender a demanda. Entenderam? Fica muito mais fácil você calcular por PCM do que por litros por minuto. Mas se você for fazer, como eu expliquei, é muito fácil a conversão. Feito isso, agora você precisa saber alguns pontos para escolher a sua rede de ar comprimido. Como, por exemplo, primeiro ponto, aquecimento. E eu não estou falando do aquecimento do compressor, e sim do ar atmosférico que é comprimido dentro do compressor. Você já deve ter visto um compressor funcionando e você põe a mão no cilindro, ali no reservatório dele, e está quente. Por quê? Porque ele está pegando esse ar comprimido que está a temperatura ambiente. Vamos dizer que está fazendo aí 30 graus hoje. Ele vai pegar esse ar atmosférico que está em 30, vai jogar para dentro do compressor, vai comprimir ele lá dentro. O que vai acontecer? Ele vai aquecer. Então, esse gás na ponta, que o ar comprimido não deixa de ser um gás, ele vai sair numa temperatura aí entre 60, 70, 80, ele pode chegar aí a 90 graus, tá? Dependendo do compressor e do local onde ele está. Em algumas áreas como cosmético, que eu atuei por 2 anos na indústria, onde muitas máquinas são movidas a ar, elas não podem chegar a ter 70 graus de ar comprimido na linha. Então o que acontece? Tem que ser instalado um resfriador. Então, se você está trabalhando com algo que não pode receber um ar quente, então você precisa colocar um resfriador. Como esse da tela, como um exemplo. Peguei esse daí apenas para que você entenda que como o ar sai quente, você precisa então resfriá-lo caso for trabalhar com algo que não possa utilizar ar quente. Mas já posso te adiantar, para uma serralheria, uma oficina mecânica, não tem problema, você não precisa resfriar o ar, ele pode entrar nas ferramentas pneumáticas numa boa, o ar vindo quente, que vai trabalhar sem problema algum, aí, sem danificar suas ferramentas, tá ok? Outro ponto a ser observado é a umidade. Lembre-se que o ar gerado no compressor, como o ar atmosférico, ele tem umidade, quando ele é comprimido, então é como se apertasse uma esponja que tem um tanto de água ali dentro. Na hora que você comprime, cai aquela água, condensa, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Vai condensar e vai ter água dentro do reservatório. Na hora que eu for fazer a instalação aqui, eu vou mostrar para vocês que a hora que você abre o bujão, sai água debaixo do compressor. Então, sempre tem que drenar o compressor aí, se possível diariamente, ou no mínimo semanalmente, uma vez aí por semana, tá ok? Lembrando que se você precisa de um ar seco, porque tem muitos equipamentos que precisam que o ar esteja seco, como indústria farmacêutica também, alimentícia, não pode ter. Então você vai ter que colocar também ali um secador, como esse, por exemplo, que está na tela. Não é barato, tá, pessoal? Mas estou dizendo apenas para que você aprenda aí tudo o que você precisa aprender para montar uma linha de ar comprimido, uma rede de ar comprimido. Por que secar o ar? Porque quando ele está indo comprimido dentro da linha, ele está úmido. Uma pintura, por exemplo, automotiva, a utilização de um corte a plasma, não pode ter umidade ali, senão prejudica a máquina, o corte, ou prejudica a pintura do carro. Muito cuidado, então o ideal é colocar um secador. Mas tem muita gente que não utiliza o secador. Então qual é uma outra opção que é muito mais barata? Um filtro coalescente. Esse filtro, ele não seca o ar. Tem pessoas que confundem achando que ele seca o ar. Não seca o ar. Ele simplesmente remove o condensado da linha.
Ele tem aí uma propriedade nele onde ele consegue remover melhor o condensado que tem na linha. Então não achem que você vai pôr um daquele e ele vai secar a linha, que não vai. Ele vai apenas drenar facilmente o condensado, fazendo uma purificação melhor ali no ar, mas ele não sai 100% na ponta sem um secador. Além disso, nós temos a opção que eu vou utilizar aqui, que para mim é tranquilo, que é esse filtro de ar. Esse aqui é o mais barato que tem para vender, você vai encontrar ele aí na loja da Ismafer, vai encontrar ele no Mercado Livre. Esse aqui é o mais barato que tem, esse aqui eu paguei 57, eu comprei 3 dele agora para colocar aqui na oficina. E não confundam o filtro com o regulador de pressão somente com o regulador de pressão. Olha na tela, esse aí somente regula a pressão em PSI. E esse filtro não vai tirar a umidade da linha, vai apenas remover o condensado que passa por ele, mas ele ajuda a purificar um pouco mais o ar. Também não vai chegar 100% ali na sua pistola, na sua ferramenta pneumática, mas é uma boa opção principalmente para quem tem menos recursos. Você pode colocar um desse na saída do compressor e na outra ponta colocar mais um para ajudar ali a tirar ali o máximo de umidade da linha. Vale lembrar que esse filtro de ar que eu mostrei, ele é um filtro de ar para pintura, não só pintura, como também para utilizar no corte a plasma e outras ferramentas que precisam de um ar sem umidade ou sem muita umidade. Esse daqui vai atuar legal. Não confundam que para ferramenta pneumática não é esse que utiliza, tá? É esse que está na tela. Eu tenho um instalado aqui no meu compressor, ele tanto faz a filtragem ali drenando o condensado, como nesse segundo copo você coloca óleo e ele vai dosando aos poucos óleo aonde você precisa utilizar. Então não se coloca ele e depois dele continua a linha, porque senão vai contaminar a sua linha com óleo. Jamais faça isso. Ele tem que ser na ponta de saída da linha para que você dali já pegue a mangueira e ligue numa ferramenta pneumática. Por quê? Porque ele vai pulverizar lentamente óleo na linha. Esse óleo pulverizado na mangueira, indo até a ferramenta pneumática, ele vai fazer com que sua ferramenta tenha uma vida útil maior, porque ele vai lubrificando. Caso você não tenha um desse, ache que ele é mais caro, ele é pouca coisa mais caro do que esse aqui. Acho que ele deve estar na faixa aí de uns R$80. Mas se você falar, poxa Fábio, eu não queria fazer isso que eu tenho medo de uma hora pegar a mangueira e colocar numa pistola de pintura, aí você vai contaminar. E aí a pintura que você for fazer vai estar contaminada com óleo. Então o que você pode fazer? Uma opção é utilizar esse mini lubrificador. Esse mini lubrificador, ele tem um parafuso onde você vai rosquear ele ali na sua ferramenta pneumática, abre aqui esse parafuso, enche esse bujãozinho de óleo. O óleo que é utilizado aqui é aquele mesmo óleo Singer, tá? De máquina de costura. Você vai colocar aqui, apertar e do lado de cá você pode comprar um kitzinho que eu vou mostrar aqui, de engate rápido. Então fica esse bujãozinho na sua ferramenta, você engata a mangueira aqui, utiliza a sua ferramenta pneumática, depois você remove e não corre o risco de você engatar numa pistola de pintura e ser contaminado ali a sua linha, ou a sua rede, ou a mangueira que você vai utilizar. Se você só tem uma mangueira, o ideal é você comprar essa pecinha, que também não é cara, acho que é 30 e poucos reais, faz tempo que eu comprei essa aqui, e aí você vai utilizar numa boa, sem perigo de contaminação. E para finalizar, você pode, para ganhar tempo aí trabalhando na sua oficina, esse kit de engate rápido. Esse aqui eu comprei no site da Ismafer, ele custa acho que 30 e poucos reais, não me recordo exatamente, já tem uns dias que eu comprei. Ele vem com engate rápido e alguns engates, como esses aqui, que você tem uma diversificação aqui, até porque tem pistola de pintura que vem com a saída macho, então você tem um engate rápido fêmea, tem um engate aqui para pôr mangueira, vem um engate macho e também vem aqui, ó, esse engate rápido para você colocar na saída ali do filtro e você poder plugar a mangueira, plugar uma ferramenta ali rápido para você trabalhar. É muito melhor do que usar abraçadeira ali na mangueira, ter que colocar, tirar ali no espigão. Fala a verdade, ninguém merece isso. Hoje em dia, agilidade porque tempo é dinheiro. Família, eu sei que vídeo de teoria são uns vídeos que às vezes é cansativo, mas observe bem esse vídeo, que eu coloquei tudo numa linguagem muito simples para você poder entender e não ter dúvida na hora de montar a sua linha. Agora eu vou falar sobre 4 tipos de rede de ar comprimido que você pode fazer. Não vou fazer o comparativo de um por um com todos os acessórios, senão vai ficar um vídeo muito longo. Vamos comparar apenas
a parte da tubulação. Vou começar da mais barata para mais cara. Então, a rede de ar comprimido mais barata que existe é a rede feita com tubo de PVC soldável. Muitas pessoas fazem essa rede nas oficinas. Esse tubo de 20 milímetros, que é aproximadamente meia polegada, que é o que eu vou utilizar aqui, ele custa aí R$ 25,29. Porém, vem agora uma ressalva minha. Muita gente utiliza, tem um amigo meu aqui que fez na oficina dele, tá funcionando? Funciona. Você pode falar assim, Fábio, mas aguenta? Claro que aguenta, aguenta sim. Esse tubo, ele é dimensionado para aguentar aí aproximadamente 100 PSI. Ele é desenvolvido para 100 PSI. Mas tem pessoas que colocam 120, 130 e aguentou ali a pressão na rede. Porém, agora vem a ressalva que eu vou falar por ter sido testemunha. Um amigo meu uma vez foi fazer a conexão no engate rápido e quando ele forçou para engatar a mangueira, não sei se ele forçou para o lado, o que aconteceu, explodiu a conexão. E o pedaço do PVC cortou a mão dele. Foi um corte simples, não foi nada grave, mas uma coisa eu lembro muito bem dele ter falado. A única coisa que eu agradecia foi de não ter vindo no meu olho, eu não estava de óculos. Agora imagina se aquele estilhaço que cortou a mão dele vem no olho. Então, é muito perigoso, já fiquem sabendo. Agora, uma que eu estava presente foi numa mecânica e o ajudante estava varrendo e o cabo da vassoura bateu. O que aconteceu? Explodiu a linha. Faz um barulho muito grande, não machucou ninguém, não aconteceu nada com ninguém. Quando tocou no tubo, houve ali um impacto mecânico. Talvez era o limite que precisava para explodir aquela rede. Se você não pode fazer uma linha mais cara, e eu sei bem como é, um conselho, vai lá, abre a válvula sempre devagar do compressor para encher a linha. Terminou de utilizar a linha de ar? Vai lá no compressor e fecha no compressor, para que a linha não se mantenha pressurizada. Apenas aqui uma dica de segurança. Você faz ela soldável com cola, né? Eles chamam soldável, mas praticamente ali é uma cola, você vai colar as conexões. Não precisa de muito conhecimento para fazer, você consegue fazer. Se quiser exemplo, tem um monte aqui no YouTube, tá ok? Essa é a mais barata. Segunda opção, que é aí praticamente o dobro mais cara do que a primeira opção, que é a dos tubos PPR. Esse tubo azul, esse que está na tela, que é o tubo para termofusão. Esse você precisa de ter um pouquinho mais de habilidade, vai precisar também de ter equipamento para você trabalhar. Vejam que esse tubo, ele custa R$ 20,40, 3 metros. Então, para fazer um comparativo correto, seriam duas vezes. Então, R$ 40,80 custa uma barra com 6 metros. Então você pode notar que é o dobro do preço do primeiro. E as conexões também são um pouquinho mais caras. Esse tipo você precisa de ter um pouco mais de habilidade, tem que ter uma termofusora, que é essa que está na tela, junto com essa tesoura que está junto dela na imagem. Essa tesoura é para fazer o corte reto, para que você possa ali colocar o tubo ali na termofusora, alcançar a temperatura ideal ali, que é 260 graus, se não me falha a memória. Na hora que ele alcança a temperatura, você tira e faz então ali a junção. Tem que ter um pouco de habilidade, porque como ele vai estar mole, tem que tomar cuidado para não deixar fora de esquadro. Por isso que eu disse que tem que ter um pouco mais de habilidade. Mas ele vem seguindo ali o padrão quase do tubo soldável, que você utilizou cola, mas o outro é uma termofusão, porque ele se funde, diferente do outro que ele é soldável, mas ele tá colado ali. Esse outro não, ele fica muito melhor e ele é indicado para ar comprimido. Observe bem isso, se você puder ter um pouquinho mais de dinheiro para investir, então eu não te indico a primeira opção, faça a segunda, que aí vai te trazer uma segurança maior. E agora vamos para a terceira opção. A terceira opção é a opção que vem de gerações em gerações, desde que eu me entendo por gente, as indústrias utilizam, que é o tubo galvanizado. Apenas um lembrete aqui, o tubo galvanizado, ele é um tubo que tem paredes de 2,25 de parede para ar comprimido e tubos de 2,65. Esse é a opção que eu escolhi aqui para a nossa oficina. Calma que no final do vídeo eu vou explicar por que escolhi essa opção. Esse já é muito mais caro. Eu paguei em cada barra de meia polegada, que é correspondente ao de 20 milímetros, tanto do PPR quanto de PVC, eu paguei R$ 175 em cada barra de 6 metros. Para resistência, para aguentar o rojão, igual o tubo galvanizado eu desconheço. Tanto que linha de incêndio é obrigatório ser ele,
para linhas de ar comprimido e líquidos também, químicos, é ele que se utiliza. Essa aí é uma rede feita com galvanizado. Pode ficar na chuva, se você não quiser pintar, pode deixar ele desse jeito, mas vale lembrar que o ideal é que se pinte a linha de ar comprimido na cor azul. Ele só muda em um caso, que é em hospitais. Lá o ar comprimido é amarelo, tá? Nos demais é uma tinta na cor azul que se pinta a tubulação para identificação. O galvanizado ele aguenta porrada, ele aguenta o famoso golpe de ariete. No primeiro caso, tubo de PVC, se der um golpe de ariete, se tiver algum líquido passando dentro ou o condensado se formar muito grande e acabar gerando um golpe de ariete, ele vai arrebentar, não vai aguentar. Já o PPR eu não sei qual é a resistência dele se tiver um golpe de ariete, porque eu nunca trabalhei com PPR, só aprendi como que é, mas nunca trabalhei. Já o galvanizado trabalhei muito e funciona que é uma maravilha, aguenta uma baita de uma pressão ali tranquilamente. É um que precisa também de equipamento. Eu vou utilizar essa rosqueadeira elétrica, pode ser uma rosqueadeira manual como essa da imagem, ou você pode utilizar essa elétrica que ganha muito mais tempo, é muito mais rápida. Essa daqui não é minha, mas a Merax disponibilizou aqui para que possamos fazer a nossa linha de ar comprimido, mas lembre-se que depende do tamanho da cidade. O pessoal que aluga andaime, bitoneira, tem essas rosqueadeiras para alugar. E agora a quarta opção e mais cara, que é a tubulação de ar comprimido de alumínio. Ele é um tubo que custa R$ 225. Ele não tem 6 metros, ele tem 5 metros. Isso significa que se você tiver que colocar mais 1 metro aí, ele vai aí passar de R$ 250 comparado com o galvanizado. E lembrando também que as conexões que são utilizadas também são mais caras e ele precisa de equipamentos. Nunca trabalhei, mas sei que precisa de equipamento ali para poder fazer o lixamento, para tirar rebarba. Você vai precisar de equipamentos para fazer aí a montagem dele. Então, acaba precisando de uma mão de obra mais especializada e também de ferramentas que nesse caso, como eu nunca trabalhei, não sei o custo. Apenas fiz um comparativo para mostrar que a rede de alumínio tem uma grande vantagem que não sofre de corrosão depois de anos como sofre o galvanizado, apesar que eu conheço linha em empresa com mais de 20 anos e está intacto, né, na tubulação galvanizada. Então, fica aí um comparativo para que você possa avaliar qual é a melhor tubulação para você fazer aí uma rede de ar comprimido. Bom, meus queridos, existem outros meios de fazer? Existe sim, existe tubulação de PVC branco, que é rosqueável, você tem que fazer rosca nele, como esse galvanizado, porém com ferramentas mais simples. Existe linha prensada, que utiliza uma prensa ali hidráulica para poder fazer, acho que até prensa elétrica também dá para fazer, mas esses eu não pesquisei para mostrar para vocês, porque aí teria que ir muito a fundo e o vídeo ia ficar muito cansativo. Essas 4 opções já dá um leque para que vocês possam ali escolher qual é a melhor. Aí você pode dizer assim, Fábio, fala logo por que você escolheu a galvanizada. Bom, primeiro ponto, já trabalhei muito com o galvanizado, já tenho assim uma familiaridade com ele e gosto do tubo. A resistência dele é muito grande, muito mesmo. Eu nunca vi em toda a minha carreira explodir uma linha de ar comprimido com ela, então esse é o meu primeiro ponto, até porque aqui, para quem acompanha o canal, sabe que eu também moro aqui na oficina e tem minha família que também transita aqui e muitas das vezes a minha rede, que aqui não é uma rede, são mangueiras, fica o compressor aberto. Quantas vezes a gente não esquece de fechar? Isso é normal. Então a minha linha, se ficar pressurizada, não vai ter problema nenhum. Outro ponto, se por um acaso eu estiver trabalhando com algum tubo e sem querer ir na rede e bater no tubo, eu sei que não vai acontecer nada, nem amassar vai. Então é por isso que eu escolhi. Não estou dizendo que ela é a melhor, na minha opinião é a melhor, mas na sua pode ser que não seja. Então, meus queridos, foi por isso que eu escolhi. Fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou fazer agora o passo a passo, passando todas as dicas de como fazer rosca, as dicas de como fazer a instalação, como fazer a linha toda a rede, vamos chamar assim, porque a tubulação, ela tem alguns segredos que você precisa aprender para que se você for fazer a sua, não corra risco nenhum de dar errado. Então fica ligado que eu vou passar todo o meu conhecimento nessa parte para que você possa aprender aí e não ter dúvida nenhuma. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.